Na aula 8 a gente viu o LED resistor, né? Conhecemos o diodo emissor de luz, que é o LED, né? Disponível no nosso kit de robótica. Ali tinha a cor amarelo, azul, branco, verde, usamos no sinaleiro ali, fizemos várias coisas, né? Mas agora chegou o momento de você conhecer o LED eletrônico RGB, que é esse LEDzinho aqui com 4 perninhas, né? Vou abrir um pouquinho elas aqui para vocês verem. 4 perninhas, então, que ele acende então emissão de várias cores, né, variadas. Qual que vai ser o objetivo da nossa aula? Identificar as possibilidades de utilização do LED RGB, compreender sobre circuitos e conceitos básicos de eletrônica, abordar conceitos de algoritmos, compreender também o conceito de lógica booleana, controlar o acendimento de um LED RGB, alternar a cor com o auxílio do potenciômetro. A gente vai usar blocos ou códigos para fazer isso. Você já deve ter observado algumas iluminações ali decorativas, né? Jardim, piscina, alto-falante, microsystem, que usam uma luz que fica alternando, né? E às vezes você pensa, como é que sai isso, né? Quem que controla tudo isso, né? Para cada cor emitida em cada momento. Então a gente viu que os LEDs acendem uma cor, né? Só que hoje vamos falar sobre o LED RGB. Então esse vai ser o LED que a gente vai falar. Deixa eu achar uma pilha aqui, ó, porque deve estar aparecendo agora uma gravura para ti aí que tá mostrando 2 LEDs RGB. Esses LEDs, ó, eles podem ser ánodo comum e cátodo comum. Como é que eu sei definir, ó, professor? Eu tenho um LEDzinho aqui, ó, tem uma perninha maior que você deve até tá vendo aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar essa visão de vocês, ó. Deixa eu colocar na minha roupa preta aqui, ó. Uma perninha maior. São 4 perninhas, vou deixar 2 para cima e 2 para baixo. Eu vou pegar uma pilha, ó, e vou colocar aqui, ó. Coloquei, deixando 2 perninhas para baixo e 2 para cima, o meio dessa pilha chatinha aqui, né? Ó, coloquei ela aqui, ó, não acendeu o meu LED. Agora eu vou virar ela e vou colocar, ó. Acendeu na cor verde, deixa eu colocar bem na minha blusa aqui. Dá certo o verde, ó. O lado que ficou a perninha maior, que é essa perninha, deixa eu colocar na direção da minha blusa. Essa perninha maior, ó, ela encostou no lado positivo. Então foi isso que aconteceu. Ela pegou do lado positivo. Conforme você pode ver na gravura aqui, que está em vermelhinho aí, ó. Se acender do lado positivo, ele é ánodo comum. É esse LED que eu tenho. Se ele acender do lado negativo da pilha, ele é cátodo comum. É dessa maneira, então, que você testa e identifica o teu. Na parte teórica aqui vai ter as 2 montagens das ligações. Você pode fazer. Eu vou fazer a montagem, claro, do ánodo comum, que é o que eu tenho. Vai ter as 2 aí, e o código a gente vai fazer para as 2 situações. Você vai aprender a usar o elf, que legal, ó. Vejam, então eu tenho essa perninha maior, que no meu caso é ánodo comum, é positivo, no cátodo comum é negativo, e as outras não mudam, ó. As outras é vermelho, verde e azul. Vermelho, verde e azul, RGB. Red, vermelho, green, verde, blue, azul, RGB. Nada mais é esse LED do que aquela mistura de cor que você aprendeu lá em artes, né? Você mistura as cores e forma outras cores. É isso que a gente vai fazer então na aula de agora, né? Então ficou bem explicado aí, né? Eu acho que a gente vai para montagem, né, de cores, né? Depois na outra aula você vai ver como que você identifica as cores lá bem certinho, para saber fazer as misturas corretas, né? Nessa aula a gente vai fazer um código aqui agora. Muito bem, vamos começar a nossa montagem. Sempre explicando que, olha, vamos ver aqui, dá para ver bem. Eu tenho uma perninha maior no meu LED RGB. Essa perninha maior é essa aqui, ó. Essa perninha maior. LED RGB. No meio, ó, deixando 2 perninhas para cá, 2 para lá, eu vou encaixar minha pilha aqui, ó. O que aconteceu? Nada. Não acendeu. Se eu virar a pilha, olha o que vai acontecer. Meu LED acendeu na cor verde. O que isso indica, ó? A perninha maior, ó, que é a perninha do lado de cá, ela tá encostada no lado positivo da minha pilha.
Isso significa então que o meu LED é um LED ánodo comum, não cátodo comum, ánodo comum. Então é esse LED que tem que fazer a ligação de ánodo comum. Eu vou encaixar aqui, ó, dessa maneira, ó. Perceba o lado que vai ficar a minha perninha maior, ó. Ela vai ficar então, tem que perceber isso na hora que você encaixa o seu LED RGB na protoboard, ó. Desse lado aqui, ó, na segunda perninha é a minha perna maior, a positiva. Eu já vou colocar um resistor nessa perna aqui, ó, e ligar lá embaixo na minha protoboard dessa maneira aqui, ó. Então, ficou assim, ó. Então, desse lado aqui, ó, a segunda perninha daqui pra lá é a positiva. Eu já liguei aqui, já vou puxar um fiozinho dela, ó, até o mais da minha protoboard. Agora o que eu vou fazer? Eu vou alimentar minha protoboard. Eu vou colocar o GND, né? O positivo aqui. O negativo já vou ligar aqui no GND. Agora eu vou colocar meu potenciômetro aqui do ladinho para não atrapalhar, ó. Dessa maneira, ó. Tomando cuidado para não entortar os pininhos na hora de encontrar ele. E vamos fazer a nossa ligação. Então, ó, perninha do meio. Perninha do meio da minha protoboard. Deixa eu ver se tá bem certinho do meio. Tá bem certinho. Do meio da minha protoboard. O meu potenciômetro vai na porta A0, porta analógica 0 do meu Arduino, ó. Já liguei aqui, fio amarelo na A0, a do meio. Agora vamos fazer a outra ligação lá. Vamos ligar o negativo aqui, ó. Desse ponto aqui, ó, desse canto. Eu vou puxar no GND aqui da minha protoboard. Ficou dessa maneira, ó. GND. Esse lado aqui no GND. Agora eu vou ligar o positivo, né? O último pininho que sobrou do meu potenciômetro, eu já vou ligar no mais aqui do meu protoboard, né? Então ficou dessa maneira meu potenciômetro. Agora, ó, note, eu vou pegar na porta digital 2 do meu Arduino e vou puxar uma perninha aqui, ó, na primeira perninha do meu LED RGB deste lado aqui, ó. Primeira perninha é o vermelho, foi na porta digital 2. Aí a segunda perninha eu coloquei um resistor 220 ohms e liguei no mais da minha protoboard, dessa maneira aqui, ó. Agora eu vou ligar o próximo fio aqui, ó, na sequência, sempre contando daqui para lá. O terceiro pininho vai na porta 3 com o fio verde. E um fiozinho azul eu vou puxar da porta 4 do meu Arduino, porta digital 4, até a última perninha do meu resistor, do meu LED RGB, ó. Ficou dessa maneira, ó, daqui para lá. A minha perna maior é a segunda nessa direção aqui, ó, indo para lá. Então, primeiro vermelho, segundo tem um resistor que vai no positivo da protoboard, terceiro é o fio verde e o último dessa ponta aqui, ó, dessa ponta é o fio azul na porta 4 do meu Arduino, porta digital. Muito bem, vamos iniciar colocando quando o Arduino começar aqui. Vamos colocar, criar uma variável aqui, né? A gente vai colocar modelo do LED RGB. Esta é a primeira variável. A gente vai criar outra variável aqui escrito pot, que é onde a gente vai armazenar as informações do nosso... Bem, vamos lá. Eu vou definir aqui, ó, que quando ele for 0, ó, o que a gente quer? Ó, definir que quando ele ligar 0, né? Isso mesmo. Repetir para sempre, ó. O que vai repetir para frente? Para sempre. Vamos variável. Vamos definir, ó, como 0. Aliás, não é esse definir
definir 0 aqui, só que é o pot, né? Ó, definir como pot. Aí o que ele vai definir, ó? Ele vai fazer uma leitura aqui, ó. A informação do pino analógico A0. Ele vai informar. Aí a gente vai pegar um bloquinho que a gente não usou ainda, ó. Se não, vai colocar aqui, ó. Se não. Aí a gente vai fazer então aqui uma conta matemática, né? Vamos usar os bloquinhos matemáticos agora. Se, vamos variáveis, o modelo do LED for igual a 0, se ele confirmar essa informação que for igual a 0, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai pegar a leitura do pino 8 e vai ler como baixo, vai deixar como baixo. No primeiro estágio que vai ficar baixo, ó, duplicar, ele vai deixar baixo, se não, deixa alto. Se for modelo 0, eu acho que eu errei aqui o negócio, ó, porque a gente vai ter que deixar esse bloquinho aqui do lado, ó, que na verdade a gente vai ter que pôr outro bloquinho aqui, ó. Vamos deixar aqui do lado, o professor também erra, hein? Vamos lá. Isso aqui a gente pode encaixar aqui, ó. Coloquei outro se não aqui, ó. Agora eu vim pra cá, agora sim, ó. Eu vou colocar esse bloquinho aqui, ó, de E. Porque a gente vai criar uma condição aqui, ó. Se o primeiro E é maior, o segundo menor. Aí eu vou colocar a variável, ó. Agora é a variável pot. Se pot se pot maior que menos 1, que é 0, e menor que 341. Por que 341? Eu dividi o potenciômetro. Lembra que o potenciômetro lá é a gente... Deixa eu colocar outro pote aqui, ó. O potenciômetro vai até 1024. Dividindo 1024 em 3 vai dar 341, 682 e 1024. Então é uma leitura, ó, como se tivesse dividido em 3 partes do nosso potenciômetro. Então, se ele viu aqui, ó, o modelo é 0, então ele vai fazer isso, ó. Vai fazer a leitura aqui, vai ver se está no primeiro estágio, vai deixar, então, baixo, senão ele vai deixar alto. Correto? Agora a gente vai duplicar isso aqui, ó. Duplicar. E colocar aqui, ó. Eu coloquei errado já, ó. É aqui dentro, ó. Senão fica sempre para baixo, nesse primeiro estágio, ó. É a mesma porta 8, só que agora ele vai começar no 341, que é o segundo estágio. Ó, se ele for maior que 341 e menor que 682, aí sim ele vai definir então o pino 8 como baixo e depois alto. Tá certinho do jeito que tá aqui, ó. Agora o terceiro estágio, ó, vamos duplicar. O terceiro estágio. O terceiro estágio, então o pot vai de 682 até 1024. E ele vai definir então como baixo e alto. Agora eu só preciso acertar aqui, ó, que primeiro o meu LED vermelho está no 2, o meu LED verde está no 3 e meu LED azul está no 4. Então é isso que ele vai fazer, ele vai ver, ó, ele vai conferir a posição do potenciômetro e vai ver, ó, se vai ficar vermelho, azul ou verde. Ou, aliás, vermelho, verde e azul, né? Se não, ó, se não for o modelo do LED, o átodo comum, né, que é o 0, ele vai ser o cátodo comum, que é o número 1. Então, ó, ele vai fazer a mesma coisa, ó, senão ele vai funcionar. Só que o LED cátodo comum ele funciona ao contrário. Em vez de ser ligado no positivo, lá o pino maior ligado no negativo, que eu expliquei para vocês. Só que daí na programação ele fica ao contrário, porque em vez de você mandar no vermelho, no verde, no azul positivo, você manda no negativo. Então fica ao contrário, ó. Em vez de baixo, fica alto. Em vez de alto, fica baixo. Todos eles, ó. Mudo para alto o primeiro, baixo o segundo. Alto o primeiro, baixo o segundo.
Isso que vai acontecer aqui, ó. Então, tá certinho o nosso código, então. E ele vai funcionar, então, certinho. Vamos conectar ele aqui. Vamos carregar, né? Achar a conexão. Tá certinho, 9. Opa, deu erro na conexão aqui, vamos ver. Conectei de novo. Vou conectar. Agora sim. Carregando, uns minutinhos. Muito bem, com o meu Arduino IDE aberto aqui já. Já comecei a fazer o código, já para dar uma adiantadinha, né? Que o código vai ser bastante. Bem, aqui em cima, quando eu coloco essas duas barrinhas, é um comentário. E termino com ponto e vírgula, entende que não faz parte do código. Eu só coloquei aqui, ó, chamar modelo igual a ADO no comum e CATO no comum, para deixar o código já para as duas possibilidades, se você tiver, dependendo de um ou de outro. Senão você faz o código só para um, que é bem fácil. A gente criou variáveis, né, ó. A pinpot, toda vez que escrever pinpot eu me refiro à porta A0. Uma variável pot, que vai armazenar a informação ali do potenciômetro, né. Ela vai ver, então, os dados do potenciômetro. E aqui toda vez que falar LED R é a porta 2, aliás, é a porta 2, e a porta 3 é o LED G, e a porta 3 é o LED 4, né, o RGB, então meus LEDs. E aqui criei uma variável liga e desliga, que vocês já vão entender para que serve essa variável, né. Muito bem. Daí no meu void setup eu coloquei os pinos, né, todos como saída, né, o LED, todas as portas 2, 3 estão todas como saída, né. Agora a gente vai para o void loop. Vamos lá, então, que aqui agora a gente vai criar, né? Então eu devo criar se, né? Do meu jeito que fez nos blocos lá, ó. Se. Ó, eu vou escrever modelo aqui, ó. Se modelo. Deixa eu colocar igual a 0, ó. Então eu vou colocar exclamação, que é aquele código de negação, né? Ele vai conferir a informação e vai fazer o contrário, né? Então vou colocar entre aspas aqui, um C maiúsculo, entre aspas, mas é uma aspa solta só, né? Não é as duas, né? Essa aspa tá lá embaixo do ESC, né? É essa que a gente vai usar, essa que tá lá embaixo do ESC, no teclado lá. Então ele vai conferir essa informação, vou fechar parênteses aqui, ó. E vou abrir aqui, ó. O que você vai fazer aqui, ó? Nesse modelo aqui, você vai selecionar aqui, ó. Aliás, vem lá em cima, ó. Você vai escolher qual que é o teu, né? O meu é o ADO no comum. Então, vou selecionar ele, ó. Vou dar Ctrl C. Venho aqui em modelo, seleciono o modelo. E dou um Ctrl V, ó. Eu colei o que está lá em cima. Dependendo do modelo, é isso que você vai fazer. Mas o código vai estar pronto para os dois ali embaixo na escrita. Então é isso que você vai fazer, ó. Se esse modelo for esse, ó, ele vai fazer o contrário. Ele vai conferir lá a informação, ó. Ele vai fazer o contrário por causa do ponto de exclamação, ó. Então, ligar, que é a nossa variável que a gente escreveu lá em cima, né? Tem que escrever da maneira que você escreveu aqui, ó. Então, Ctrl C, né? Vamos até colocar aqui um Ctrl V para não ter erro depois, ó. Ctrl V igual a 0. Eu armazenar essa informação, ponto e vírgula na variável 0. E desligar vai ser igual a 1. Mesma coisa que a gente fez lá com os bloquinhos, né? Se for 0 faz uma coisa, se não, né? Bem, mas ele deve estar perguntando, mas e o senão? O senão é assim, ó. A gente vai abrir uma chavinha aqui, ó. E vai escrever else. Else é o senão, né?
Se não for essa informação, ó, então ele vai fazer o contrário, ó. Ctrl C, Ctrl V. Parece meio confuso de começo, mas depois vai vendo que é tudo lógica, né? 1, inverte, né? E 0, ele vai fazer ao contrário. Ele faz uma coisa. Se não for aquele modelo, ele inverte o outro modelo, né? Então a gente colocou aqui o desligar aqui, 2 pontos. E vamos fechar uma chavinha aqui. E vamos iniciar então o nosso código, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o digital reach, que é a leitura, né? São portas digitais, né? Reach. E vou colocar aqui, ó, que ele vai iniciar com os LEDs desligados, né? Então vou colocar aqui, ó, o LED, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou colocar que os LED aqui ele vai iniciar desligado, né? Então eu vou colocar desligar, né? Que é aquela informação lá que ele vai ter. Vou fechar com ponto e vírgula aqui. Vou colocar também os outros, né? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E todos os LEDs vão começar desligados, né? O R, o G e o nosso B. Dito isso, então, muito bem. Então aqui com o nosso Arduino IDE aberto já. O que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei, quando coloca duas barrinhas, um comentário, conforme você pode ver, o Arduino não considera até o ponto e vírgula aqui, isso como informação do código. Ele não considera a parte do código. Eu coloquei aqui, ó, que em modelo você tem que colocar átodo comum ou cátodo comum. No seu código lá vai estar escrito então o modelo. E você vai saber então lá na hora de trocar na linha, eu já vou dizer a linha para vocês que vai ficar lá, ó. Aí eu criei a variável aqui, ó, do tipo inteiro, ó. Toda vez que eu falar pinpot é a porta analógica 0. Toda vez que eu falar pot, essa informação ela vai começar no 0. Aqui toda vez que eu falar LED R vai ser a porta 2, LED G a porta 3 e LED B a porta 4. Portas digitais não analógicas. E eu criei uma variável escrito ligar e desligar que vai armazenar essas informações dessa variável, né? Aí eu defini aqui, ó, que todos os meus LEDs eles vão ser pin mode saída, né? O R, o G e o B. A porta 2, 3, 4 vai sair com saída porque eu posso acender um LED. Agora eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. Aí sim, ó. O que eu fiz agora? Eu determinei no void setup aqui, ó, o que ele vai fazer uma vez, ó. Se o modelo, ó, esse daqui, ó, esse modelo é o que eu coloquei lá em cima, ó. O meu modelo é o átodo comum. Se o teu não for, você vai copiar a cátodo comum e vai colocar aqui, ó. Se ele for igual a isso aqui, ó, ele vai olhar e vai fazer a informação de negação, ó. Ele vai confirmar, então, ó, e vai ver, ó, se átodo comum ligar 0 e desligar 1. Vai colocar o valor de 0 em desligar, ligar e 1 em desligar. Senão ele vai fazer o contrário, ó. Else é senão, é aquele bloquinho que ele usou lá, igualzinho o bloquinho, ó. Else, senão. Senão ele deixa 1 para ligar e 0 para desligar, porque é isso que vai acontecer, né? Ou ele manda positivo, ou ele manda negativo lá, né, para acender o LED. Isso que a gente viu, né? Então é isso que ele vai fazer, ó. E aqui eu determinei, ó, que o digital, ó, dependendo da informação que ele tiver ali, ó, senão ele vai fazer o contrário, né? Ele vai simplesmente
inverter essa informação aqui, ó. Ele vai desligar, vai deixar desligado os LEDs, porque eles começam desligados, sem cor nenhuma, depois você gira, conforme a posição, ele vai fazer, né? Mesma coisa que a gente fez lá com os, quase lá com os bloquinhos, né? Então, esse if é C, o else é se não, e esse exclamação, então ele vai conferir essa informação aqui, vai fazer o contrário, né? É uma informação de negação, né? Muito bem. Agora, a gente terminou o void setup, né? Agora a gente vai pro void loop, né? Então o nosso void loop tem até uma chavinha a mais aqui, né? Não era para ter aqui, ela vai estar assim, né? Só com uma chavinha fechada ali. A gente vai começar então, ó. Lembra da nossa variável escrito pot? A gente vai armazenar então, ó. Ele vai fazer a leitura do pot, vai fazer a leitura do potenciômetro, leitura da porta analógica, analog read, né? Vamos lá, analog read. Olha, coloquei tudo maiúsculo aqui, né, professor? Reach. Aí ele vai ver lá seu LED, Ctrl C, né? Ctrl V. Se o LED lá, aliás, aqui não é LED não, né? Aqui é o pin pot, né? A gente vai colocar a informação dessa variável aqui, ó. Pin pot, Ctrl C, Ctrl V. Ele vai ler o LED e vai colocar essa informação lá, ponto e vírgula aqui no final, né? Veja, ó, ele vai ler a informação lá do LED, então que está armazenado lá na porta A0. Dependendo dessa informação, ó, se é isso que a gente vai fazer, ó. Se o pot, igualzinho tá lá em cima, né? Não pode ser diferente. Se o pot for maior ou igual, né, a 0, é o primeiro parâmetro que ele vai estar lendo, ó. Deixa eu colocar esse E aqui, ó. E ele vai conferir, ó. Duas vezes, ó, o E. E pot. Ele vai conferir se está entre menor agora, né? Menor igual a 341, que era o primeiro valor lá que a gente dividiu o potenciômetro em 3, né? E eu fecho parênteses, ó. Então ele vai ver, ó. Ele vai ler a informação lá do pot, lá do pino analógico dele. Ele vai ver, ó, se essa informação estiver entre 0 e 341, agora eu abro uma chavinha, ó. Ele vai fazer o que eu tô fazendo aqui, ó. Eu vou copiar aqui, digital reach, Ctrl C, porque ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ctrl V. Ele vai ver a informação lá, ó. Se tiver dentro disso, ele vai ligar. Então isso que ele fez ali, ó. Se tiver essa informação, ele vai ligar. Aí a gente coloca o else, ó. Eu tenho que fechar a chavinha, else, e agora abrir chavinha, porque ele fechou aquela informação. Se não, ele vai colocar o digital reach. Até vou copiar daqui, né, que ele vai ficar desligar. Ctrl C, Ctrl V. Depois nós fazemos uma autoformatação ali, né? Então ele vai ficar desligar, ó. Se ele vai ver a informação ali, se for 341 ele vai ligar, se não, ele vai desligar. E eu fecho chavinha aqui. Bem, agora a gente pode copiar isso aqui, ó. E fazer a mesma coisa que a gente fez lá, ó. Ctrl C. Vamos dar 2 Enter aqui, ó. Deixa eu tentar baixar para subir a tela aqui um pouco, ó. E eu vou dar Ctrl V. Bem, agora já a informação não é 341 e o próximo número é 682, né? Ele vai fazer essa conferência. (362).
e ele vai ligar, senão vai desligar. E aqui, ó, vamos fazer de novo, então. Ctrl C, Ctrl. Aliás, eu tenho que deixar uma chavinha aqui em cima, né? Tem que ser para baixo dessa chavinha, Ctrl V. Isso, ó, já não é 341, é 362. 362 e aqui 382, né, professor? 382 e aqui vai ser 1024. 1024. Então é isso que ele fez na. Aliás, vou colocar 1023 aqui. Muito bem. Senão ele vai ligar, senão ele vai desligar, ele vai inverter. Então o código nosso ficou assim, né? Será que vamos confirmar aí? Muita coisa que a gente escreveu, né? Pode ter algum erro. Vamos ver? Vamos ver. Às vezes com uma chavinha a mais no fim, pode ser. Vamos ver o que ele deu. Ah, sei o que a gente aconteceu aqui, ó. Não é analog reach, né? É analog read que vai aqui, ó. Vamos ver lá agora. Isso, agora deu certinho, ó. Então, aqui como é dentro do void loop, ó, e ele é só leitura, ó. Ele não vai aplicar a informação. Então é só leitura, é read, não tem aplicação, né? Se você tivesse aplicação alto, baixo, daí seria reach. Isso que eu errei ali na hora de escrever. Vamos ligar o nosso Arduino aqui. A gente já vai em ferramentas, selecionar a porta, né? Já tá com a porta nova selecionada e a gente vai compilar o nosso código. Não vamos salvar. Prontinho. Agora eu vou ligar o meu. Liguei, funcionou vermelho, ó. Se eu girar aqui, ó, perceba, ó, ficou verde. E agora azul. Vou colocar minha mão perto que vai dar certo, ó. Azul, verde, vermelho. Foi isso que a gente programou, ó. Azul, verde, vermelho. Azul, verde e azul. Azul, verde, vermelho, vermelho, verde, azul.